Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Diálogos, nosso encontro semanal. Toda semana a gente se reúne aqui no canal da Seichonoye, convidamos aí grandes personalidades, pessoas que estudam o ensinamento a fundo, para que a gente consiga discutir, né, esse ensinamento, nos aprofundar e aprimorar cada vez mais a nossa prática no cotidiano. Bom, gente, hoje eu tô aqui com um timão mesmo, né? É um trio aí de grandes amigos, né? E que já estamos na estrada juntos aí, vamos à festa juntos, orientamos eventos juntos, então estou muito feliz por essa grande oportunidade, né? Para quem não me conhece, então, eu sou Haru Oshima, né? Estou tendo a oportunidade de ser o host desse programa e vou pedir para você que está assistindo aí já curtir essa transmissão, compartilhar, se inscrever no canal, porque a gente vai começar aí a nossa conversa com os nossos grandes orientadores aí. Bom, eu gostaria aí de agradecer mesmo, né, a presença do nosso grande amigo Cláudio Shizu Furukawa, né, o preletor em grau sênior, né? Então, seja muito bem-vindo, Shizu. Boa noite a todos, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui junto com esse time massa de orientadores, muito obrigado. Também temos aqui presente, né, a Elaine. A Elaine eu não conhecia ainda, né, Elaine? Então vou ter a grande felicidade de conhecer e saber um pouquinho mais da sua história e da sua percepção do ensinamento. Seja bem-vinda, Elaine. Boa noite a todos os colegas, preletores maravilhosos, também é uma satisfação imensa, né? Eu agradeço muitíssimo por essa grandiosa oportunidade. Acredito que será um momento, um programa, né, de diálogos bastante interessante, que todos nós vamos poder contribuir ainda mais e passar o ensinamento da Seichonoye. Muito obrigada. Com certeza. E também temos aqui presente a nossa grande amiga também, a Keila Fabielle Braz Aroteia. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada, Haru, os amigos, né? Super ansiosa aqui por esse bate-papo. Obrigada pela oportunidade de novamente, né, estar com vocês aí e nesse programa tão especial aí, o Diálogos. Muito obrigada. Maravilha. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que todo adulto, né, ativo já deve ter se perguntado. Na verdade, o tema do programa é uma pergunta: por que nós trabalhamos, né? Principalmente na segunda-feira, acho que essa pergunta vem forte, né? Por que nós trabalhamos? Então, eu gostaria de saber de vocês, né? Porque quando a gente fala trabalho, talvez para a maioria das pessoas, a coisa que mais vem na cabeça é assim, puxa, trabalho significa sustento. Trabalho, né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, para me sustentar, certo? O que não deixa de ser uma verdade, né? A gente tem que se sustentar materialmente, a gente precisa ter uma renda, ter recursos. Mas digamos que materialmente nós não precisássemos trabalhar. Se você tivesse uma independência financeira, etc., né? Teria alguma necessidade, algum significado espiritual para o trabalho, Keila? O que você acha sobre isso? Puxa, você está aqui falando, eu estou pensando aqui, né, domingo à noite. Antes de conhecer o ensinamento da Seichonoye, eu tive alguns momentos assim, viu? No domingo você falava, ai, tá tão gostoso aqui assistindo o programa, mas aí dormi um pouquinho mais cedo, que amanhã tem que acordar, né? E trabalhar, estava passando um filme aqui.
E realmente, depois que eu conheci o ensinamento da Seichonoye, o que eu já gostava de fazer, né, tornou-se aí um grande hobby na minha vida. Então, e é interessante porque eu acredito que todos nós passamos por esse momento. Nós temos um conceito muito equivocado do trabalho, né? Então, desde pequeno, e aí acho que talvez até na escola já era colocado de uma forma aí que a gente ficou com aquele mito de que trabalho realmente é algo para o sustento e muitas vezes, né, para beneficiar uma outra pessoa. Eu sou só aquela força de trabalho ali que está beneficiando muitas vezes, né, aquela ideia que a gente tem de patrão. E, na verdade, o Haru citou, né, se a gente não tivesse uma condição financeira que não fosse necessário para o nosso sustento, ainda assim, a questão espiritual nos diz que nós estamos aqui para cumprir uma missão. Então, a gente não vem de graça para esse plano. Consegue perder isso quando a gente tira férias. Férias é uma coisa maravilhosa, mas assim, nos primeiros 15 dias, 18, 19, 20, dali para frente, você já vai começando a se sentir um pouco ocioso, você já tem vontade de retomar aquilo tudo, e por óbvio, porque justamente é algo que vem de dentro da gente, que nada mais é o quê? Que a força, né, que conduz, que manifesta Deus aqui. Então, é algo para que a gente possa tornar as pessoas felizes. Então, não é um trabalho para ser remunerado, é algo que vem de dentro para que a gente seja útil, né? Eu vou deixar os amigos aí também complementarem, mas num primeiro momento, sim, na visão espiritual, nós estamos aqui para manifestar Deus. E isso faz com que a gente, né, levante para trabalhar aí, impelido, né, do ânimo de fazer o nosso melhor para tornar as pessoas mesmo felizes. Pensando, né, o que a preletora Keila colocou, nós temos a oportunidade no ensinamento da Seichonoye de desmistificar essa questão até do domingo, né, e da questão da segunda-feira, que seria o dia mais difícil da semana. E porque nós entendemos, conhecendo esse ensinamento, que o trabalho é algo sagrado, né? É aquilo que faz, como ela bem falou, né, que a gente manifeste Deus aqui na face da terra através do nosso talento. Então, da nossa grandeza espiritual, dessa manifestação do nosso talento, do nosso dom, né, que nós realmente nos encontramos, quando nós entendemos isso, nós estamos aqui neste plano, né, nessa escola da vida, passando por um período, né, nesse palco da vida, é para que realmente a gente manifeste Deus e que a gente consiga contribuir através da nossa pessoa, desse corpo material, com a obra de Deus, né? Nós estamos aqui para realmente colocar em prática o plano de Deus sobre a face da terra. E através do nosso trabalho, do nosso talento, daquilo que nós desenvolvemos nas nossas atividades, nós podemos realmente auxiliar muitas pessoas e fazer com que essas pessoas sejam felizes. Nós podemos, através do nosso trabalho, para quem tem essa compreensão, que é muito importante para que nós sejamos felizes, né? Porque o trabalho é algo fundamental para que nós sejamos felizes, nós passamos muito mais tempo, às vezes, no nosso trabalho que propriamente na nossa casa. Então, para que a gente realmente seja feliz, a gente tem que amar aquilo que faz. E amar aquilo que faz é entender que através da nossa vida, essa vida que se manifesta de Deus, que se manifesta através de nós vamos fazer com que outras pessoas sejam felizes, o maior número de pessoas sejam felizes. As empresas que têm mais sucesso hoje são empresas que realmente preconizam essa questão de resolver a dor do cliente, né? A dor das pessoas, da sociedade que quer algo para resolver uma situação que a aflija, né? Então, esse eu acho que o maior sentido de nós estarmos aqui, não apenas por uma remuneração, mas com certeza é algo muito maior que isso, que nos engrandece realmente. Bacana. E o mestre, ele cita, né, que a remuneração, na verdade, é uma consequência da dedicação de amor às outras pessoas, não é o objetivo com que a gente vai atrás. Eu sou arquiteto, minha profissão é essa, e eu trabalho com criação, né, então eu adoro desenhar, adoro criar. Eu sempre penso assim, tipo, eu quero projetar uma casa que meu cliente fique muito feliz lá dentro. Então, chega segunda, domingo, eu tô doido para correr para o meu escritório para continuar produzindo. Isso é ter amor pelo teu trabalho.
né? E muito bacana. Assim, eu acho o mestre bem, como é que fala? Assertivo mesmo, né? Oi? Ele é assertivo na mensagem, na frase. E às vezes ele é meio sarcástico. No livro. Deixa eu pegar o nome do livro aqui. Reconstruindo a Vida Humana, ele fala assim: pessoas que trabalham simplesmente por dinheiro, na verdade, se igualam aos prostitutas, garotos de programa. Gente, primeira vez que eu li isso, eu li, gente, só o mestre para falar uma coisa dessas. E é uma grande verdade. Ele diz: se você usa teu corpo e teu tempo somente para ganhar dinheiro, então você está fazendo o mesmo papel que eles. Muito obrigado. Legal. O equívoco de profissão, né? Só para a gente, né, para complementar, que as pessoas colocam profissão como objetivo, e na verdade ela só é o meio, que é exatamente o que o preletor Shizu falou, né? É o meio de fazer alguém feliz. A remuneração é só um resultado disso, né? Perfeito. Então, quer dizer que a profissão é só uma desculpinha para a gente poder ser útil para as pessoas, para a gente manifestar Deus, para a gente realizar atos de amor e se integrar à comunidade, né? Porque é a forma como a gente consegue contribuir para todo mundo, né? Agora, a Elaine falou um negócio legal aí, de que para você realizar um bom trabalho, você precisa amar o seu trabalho, né? Aí o Shizu falou assim, eu sou arquiteto. Fiquei muito curioso para saber aí da Elaine e da Keila, o que vocês realizam aí no seu dia a dia, qual que é a desculpinha que vocês encontraram para manifestar amor à humanidade? Assim, né, preletor, na realidade, eu comecei muito jovem, né, assim, eu comecei um empreendimento com 22 anos, eu tenho uma instituição de ensino que já teve atendimento desde a educação infantil, creche, até a pós-graduação. Hoje eu estou focada na educação profissional, é algo realmente que me dá muito prazer e muita alegria, porque o nosso propósito, o propósito da nossa empresa, dos cursos técnicos, eu trabalho muito focado na capacitação, educação profissional, jovens e adultos, está focado em transformar a realidade da vida das pessoas. Então, eu agradeço, assim, todos os dias, eu acho que todos os momentos, esta grandiosa oportunidade que eu tenho de transformar a realidade da vida dessas pessoas através do ensino, né? Porque através do ensino, muitas pessoas que chegam conosco, jovens e até um pouco mais velhos, eles têm um sonho, eles têm um objetivo. E isso eu percebo que eu estou melhorando a cada dia a sociedade que nos cerca, através daquilo que nós fazemos no nosso trabalho. Óbvio que eu tenho uma equipe de educadores, uma equipe de gestores, que todos também contribuem para esse crescimento das pessoas que vêm nos procurar. Então, eu sou educadora, minha formação inicial é de ciências contábeis, mas eu estava no 2º ano da faculdade quando eu iniciei um empreendimento, de uma forma assim, eu acho que dá outro programa para a gente falar sobre isso, mas eu acho muito pertinente falar porque nós trabalhamos no dia de hoje, e também relacionar isso ao que eu escolhi fazer como não só como empreendimento, mas escolhi fazer realmente para contribuir com a sociedade, que é a educação. A educação, ela é transformadora. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse programa Diálogos falando com as pessoas. E hoje eu estou atuando na Seichonoye como presidente regional da Associação dos Educadores, que também me dá muita alegria e muita satisfação, que é a oportunidade de também trabalhar com esses jovens, né, com as mães, com as famílias, com os próprios professores, que têm tantos desafios hoje a enfrentar. Então, ao meu trabalho, eu agradeço assim, imensamente todos os dias por essa grandiosa oportunidade. Legal. Sou muito feliz. Eu acredito que o programa vai ficar curto, viu? Porque na fala da Elaine a gente percebe que a formação dela é diferente, e quando a gente fala de trabalho, e no meu caso também eu vou colocar isso, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, porque às vezes as pessoas não têm nem ideia do que ser, do que fazer. E eu não fui diferente também, porque eu não tinha nenhuma ideia, eu sou advogada, mas eu queria tudo na vida, menos ser advogada. Eu era da área comercial, eu era apaixonada pela área comercial, e de repente
várias questões aí aconteceram na minha vida num determinado momento. Eu fui trabalhar numa emissora de televisão, caí dentro de um departamento jurídico e ouvia todos os dias o meu chefe falar assim: não, você tem dom para isso, não, você nasceu para isso. Eu falava: você é louco, né? Eu não gosto disso, eu não gosto, enfim. Com isso, eu fui parar numa faculdade de Direito e, assim, hoje eu atuo principalmente, né, na área de família, já porque praticamente todos os meus anos de atuação aí dentro da Seitonoye foram me mostrando que a questão da harmonia familiar, mesmo numa situação de divórcio, numa situação de alimentos, numa situação ali que seria conflitante, o ensinamento da Seitonoye acabava sendo fundamental. Então, por um impulso interno mesmo, uma alegria de ver as pessoas, né, mesmo numa situação que seria adversa, vivendo em harmonia e conseguindo resolver aquilo da melhor forma, isso foi me completando, foi me realizando, e eu fui, né, direcionando a minha vida nesse sentido. Já são aí quase 20 anos atuando, né, principalmente nessa área. Tive a oportunidade de, nos últimos um pouquinho mais de 4 anos, aí, atuar como funcionária da Seitonoye do Brasil também, que me trouxe muitas alegrias e muitos aprendizados. E agora, né, há alguns meses, eu retomei 100% da minha atividade, porque era dividida, né, e voltei a atuar como voluntária, que é algo que eu amo de paixão fazer, principalmente no cargo atual aí, que eu estou neste momento ajudando a Associação dos Jovens aí como presidente regional. E basicamente é isso. Acho que vai ter outras oportunidades para a gente falar dessa coisa do sonho mesmo, mas eu fui levada e eu amo o que eu faço. Legal, Keila. Bom, você me falou aí que você nem sabia o que você queria mais ou menos da vida, né? Talvez tenha mais pessoas que estejam nessa situação, porque assim, ó, puxa, se a função do trabalho é manifestar Deus, é manifestar amor, puxa, fazendo pão, eu estou fazendo essas duas coisas, certo? Sendo uma depiladora, eu também estou fazendo isso, né? Sendo, seja lá qual outra profissão, eu estou fazendo. Então, eu posso escolher qualquer coisa, né? Vocês falaram assim, não, você precisa amar a coisa, mas será que eu amo várias coisas, mas talvez eu não consiga ganhar dinheiro com essas coisas, certo? Como que vocês decidiram isso? Ou como que vocês falariam para alguém que não sabe qual que é a missão na vida, assim, a desempenhar como carreira? O que vocês dariam como dica para essa pessoa? Como encontrar essa missão no mundo, né? Como que eu vou manifestar amor à sociedade, levando em conta os meus talentos, enfim. O que vocês me dizem? Vai, o Shizu? Pode ser o Shizu. A gente fala bastante, hein, Almeida? Ok. Na verdade, né? Eu fico meio preocupado quando eu vejo vestibular, concursos públicos, assim tal, né? Vestibular de medicina geralmente é o mais concorrido. Eu fico sempre me questionando, será que tanta gente tem talento, tem a missão de ser médico? Ou será que eles estão simplesmente porque é uma profissão que dá muito dinheiro, dá muito status? E funcionalismo público também, né? Todo concurso público que seja milhares de candidatos. E eu fico também questionando, será que tantas pessoas têm essa missão, né? Então a gente acaba realmente indo pelo lado material mesmo. E a gente está aqui justamente para discutir o contrário. Então a gente tem que descobrir qual que é a missão para que você veio. Já que você vai trabalhar uma grande parte da vida ou a vida inteira nisso, procura algo que você realmente ama. Então, com o teu talento, como que eu posso beneficiar o maior número de pessoas? Não adianta eu ser médico se eu não tenho talento, eu não tenho o amor por isso. Eu vou ser um péssimo médico, assim como eu seria um péssimo médico de verdade. Né? Então, o mestre nos fala no livro Ciência da Oração que a gente tem que realmente fazer uma reflexão sobre um desejo sincero na hora de escolher uma carreira, uma profissão, pensar bem nisso, não aquele desejo tipo do ego, mas será que Deus estaria aprovando esse meu projeto, tal, né? Então, a gente tem que desejar assim do fundo da alma. E quando a gente decide por alguma coisa, que é a ponte que você acabou de atravessar, não tem mais outras profissões senão aquela que você escolheu e vai fundo nela.
preletor Chizu, assim, diante do que o senhor falou, relacionado à questão do interesse das pessoas em terem alguma profissão, né? Falamos da medicina, que realmente hoje é inegável que quem faz a medicina tem uma ascensão profissional após a sua formação muito rápida. Mas será que realmente as pessoas estão sendo felizes nessa escolha, né? E aí, eu lembro, assim, que o mestre fala que o sucesso, você pode ter sucesso em qualquer profissão que você escolha, né? Porque o mais importante, quando você ama aquilo que você faz, e que você entende que não é bem você que realiza as suas obras, mas Deus as realiza através de você, você consegue exteriorizar ainda mais a sua capacidade, e tudo aquilo, seja qualquer profissão que você escolha, ela será uma profissão de sucesso e que te trará como consequência uma boa remuneração, independente da escolha que você faça, mas desde que seja uma escolha mais consciente daquilo que combina com você. Né? Não só porque alguém te indicou, porque o mercado te diz isso, né? Mas que você realmente faça uma análise, uma reflexão. Nós que já estamos na Seichonoye, nós conseguimos fazer essa reflexão quando nós meditamos na meditação Shinsokan, quando nós oramos a Deus, nós entendemos isso, que a gente recebe essa intuição, essa energia, e através da contemplação a gente consegue, as coisas são direcionadas para nós. Mas aquelas pessoas que porventura não conheçam ainda o ensinamento da Seichonoye, é muito importante que conheçam, mas que possam fazer essa autoanálise, essa autorreflexão e pensar, será que isso realmente vai, além de me fazer feliz, mas que eu consiga transmitir esse amor, essa felicidade para as outras pessoas? Assim, qualquer profissão escolhida será de grande sucesso e terá uma remuneração realmente adequada, sem a gente ficar preocupado exatamente com isso. Muito bem. Eu estou aqui ouvindo os amigos falarem, né? E eu lembro principalmente quando a gente é um pouco mais jovem, eu tenho duas situações rápidas que eu vou comentar, né? Uma, assim, a gente está falando bastante sobre a escolha da profissão, mas muitas vezes a gente não tem nem ideia, né? A preletora Elaine, que trabalha com educação e diz que, né, veio aí da educação fundamental, enfim. Quando chega ali na juventude, você não tem ideia do que você vai fazer e parece que você está perdido no mundo, que você não tem missão nenhuma. E aí, citando o livro, né, que o preletor Chizu estava falando, Ciência da Oração, o mestre traz uma reflexão ali da pessoa que orienta o livro, que é a senhora Man lá, que era, né, de uma sabedoria muito grande também, que ela, na verdade, ela olha para a pessoa e, assim, vai tentar buscar a fundo, que é uma coisa que a gente pode fazer. Então, primeiro, se eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso faça o melhor onde você está. Não significa que aquilo vai ser a sua missão, que vai ser o seu trabalho, mas faça o melhor ali. E faça uma reflexão de se realmente o que você está fazendo é para ser útil, é para manifestar Deus. E aí eu vou citar rapidamente quando eu, né, teve essa mudança na minha vida. Eu trabalhava numa empresa e eu gostava, eu assim, sempre fui muito dedicada. Eu, mesmo sem conhecer a Seichonoye, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, fosse o que fosse, eu fazia, né, o melhor que eu podia naquilo. E eu sempre tive muito sucesso nas empresas que eu passei. Só que alguma coisa me dizia que não era ali o lugar. E aí, mesmo sem, às vezes, a gente ter coragem de mudar, porque você está ali seguro, e aí você ainda tem aquela ideia de que você precisa do dinheiro, as coisas foram acontecendo que eu fui levada até um lugar onde eu descobriria o meu dom. Então, a gente não deve se preocupar muito com isso, sabe? Deixa isso fluir naturalmente, deixa, né? Vai fazendo o seu melhor ali, não se preocupem com o resultado, porque Deus sabe todas as coisas e Ele sabe a razão pela qual você está naquele lugar. Porque, citando, né, o que o preletor Chizu falou da questão do funcionário público, é muito triste, né? Eu atuo diretamente com funcionalismo público. E hoje, assim, após 2 anos de pandemia, você chega num cartório, dentro de um fórum, e as pessoas respondem assim para você: está com atraso de 8 meses no trabalho, porque a maioria dos funcionários estão afastados. Então, essa insatisfação, que parece que no primeiro momento o dinheiro vai te trazer alegria, vai te trazendo uma insatisfação tão grande que você não consegue levantar para trabalhar.
você vai se entregando e aí fica doente, aquele dinheiro que seria um bônus vira ônus, porque você começa a gastar com remédio, com terapia, com, né, psicólogo, psiquiatra e tudo mais, para que você possa aí sair daquele buraco triste que você acabou, né, se envolvendo ali, a coisa fica complicada mesmo. Muito legal esse teu contraponto aí, Keila. E, inclusive, tem muitas pessoas que às vezes se culpam muito, né, por não estar conseguindo encontrar qual carreira seguir, ou então acham que perderam tempo escolhendo uma carreira, em vez de, né, uma profissão ao invés de outra. E você colocou uma coisa muito legal aí, que às vezes é só um caminho, né? Às vezes você está sendo direcionado para a sua profissão definitiva por meio de outros caminhos, né? Então, bem legal aí o Shizu colocou, né, nós temos que encontrar a nossa essência e ter essa conversa interior mesmo para manifestar aquilo que a nossa individualidade coloca. Mas às vezes isso não vem muito claro, né? Assim, conscientemente. E daí essa contraposição, e até pela história que a Elaine colocou, né, que a vida vai conduzindo às vezes somente quando você coloca esse 100%, quando você tem essa abertura para manifestar o amor com grande intensidade. Bom, vamos supor agora que eu já descobri qual que é a minha missão, qual que é a minha vocação, né, são os meus talentos que eu posso oferecer para o mundo. Para Seichonoye, né, o que é um profissional de sucesso e o que a gente pode colocar assim como um caminho, o que esse cara tem que fazer para ter êxito naquilo que ele está realizando. Ele definiu que ele vai trabalhar na área de educação, ele definiu que ele vai trabalhar na área de arquitetura. Como que vocês fazem para realizar esse trabalho com maior excelência, com maior com aquilo que com o melhor que vocês podem entregar para a sociedade? Bom, no meu caso, né, como eu tive a alegria de conhecer a Seichonoye também muito cedo, eu conheci a Seichonoye por 12 para 13 anos, através da minha mãe, e eu moro em Manaus, né, eu estou em Manaus, então, e eu sou do interior de São Paulo, mas eu tive um padrasto maravilhoso que nos trouxe até essa terra que eu amo, que é Manaus. E aí, quando eu conheci a Seichonoye, como eu me encantei por tudo que eu ouvia na Seichonoye e participava fui sempre muito ativa na Associação dos Jovens e assim por diante, eu já entendi muito cedo que tudo aquilo que eu fosse fazer, além, óbvio, de ter muito amor naquilo que eu fosse fazer, eu tinha que ter a consciência de que não era eu quem realizava as minhas obras. Na sexta norma fundamental da Seichonoye, né, a gente diz anular totalmente o ego. Obviamente que uma pré-adolescente de 12 anos não tem todo esse entendimento, mas depois, quando eu fui amadurecendo, eu fui entendendo o que era esse ego, né? Por que eu tinha que anular totalmente o ego para entender que não era eu quem realizava todas aquelas atividades. E as pessoas até me perguntam hoje, né? Mas, professora, como é que a senhora consegue realizar tantas coisas? Porque eu tenho várias atividades, né? Tenho meu trabalho que eu adoro na Seichonoye como preletora, meu trabalho aqui na instituição, eu faço outras atividades, né? No sindicato das escolas particulares. Então, quer dizer, eu tenho várias atividades. Mas, assim, quando Deus se coloca na nossa frente, né? E aí tem também muitas citações do professor Masaharu Taniguchi dizendo assim, que no momento em que você tiver para desenvolver aquilo que você deseja, ou que você tiver alguma dificuldade para desenvolver aquilo, faça o canto evocativo de Deus e mentalize dezenas de vezes algumas frases do canto evocativo de Deus, que não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus quem as realiza através de mim. Né? Não sou eu quem realizo o meu trabalho, é Deus, e aí eu faço algumas adaptações quando eu preciso fazer, para eu reforçar e entender isso cada vez mais. Né? Então, eu coloco Deus à frente de tudo aquilo que eu vou realizar, para que aquilo que eu faça não seja uma obra minha, não seja feito com a minha vontade apenas, mas com a vontade de Deus que quer se manifestar através de mim. Então, eu acredito assim, que quando eu vou desenvolvendo, desempenhando as minhas atividades, que eu tenha essa
cada vez mais que eu tenho essa consciência, isso me ajuda muito para que eu faça realmente o meu trabalho de uma forma com excelência, para que eu tenha esse sucesso, para que meu trabalho seja reconhecido, para que as pessoas venham para a nossa instituição para poder fazer a sua formação. Então, eu acredito que é dessa forma que eu aplico, né, no meu dia a dia, no meu trabalho, o ensinamento da Seichonoye, porque eu acho que e funciona muito. Né? Eu digo que Deus é sempre o meu escudo maior, né? Tudo aquilo que eu preciso, eu coloco sempre Deus em primeiro lugar. E isso, para mim, é fundamental no meu trabalho também. Bacana. Eu também utilizo muito essa frase que a Elaine acabou de falar, principalmente quando a gente trabalha com arte. Então, a gente remete muito aos pintores, escultores, né? E aquela obra-prima do Michelangelo, né? Pietà não, Moisés, né? Que ele fez, que ele esculpiu aquilo com tanto amor, colocou a vida dele naquilo ali, que a hora que ele viu a estátua pronta, ele só falou, assim, tipo, ele imaginou que ela ia falar. Ele bateu com o martelinho lá no gelo, não sei se isso é lenda, se é verdade e tal, né? Mas tem que colocar esse amor mesmo e buscar essa excelência que a Elaine falou. E, assim, como arquiteto, né, um dos grandes trabalhos que eu fiz aqui foi o projeto da nossa regional aqui de Londrina. Né? Eu tinha acabado de retornar do Japão, que eu tinha ido estudar lá, e fui incumbido de fazer o projeto. Aí o ego subiu lá em cima, né? Eu vou fazer, o arquiteto de Londrina vai fazer o projeto da Seichonoye de Londrina e tal, né? E foi assim, eu tinha um prazo de 3 meses e foi passando esse prazo e nada. Só juntava papel que não servia para nada. A minha mãe viu eu fazendo aquilo lá tudo e ela simplesmente me perguntou: é você que está fazendo? Esqueceu que é Deus que faz através de você? Aí, nossa, como se fosse um monte de chapuletada, né? Eu já era preletor, já era supervisor da regional, não sei o que lá tal, e tinha esquecido disso. A hora que eu fiz a meditação de Shinsokan, e as minhas obras não são quem as realiza, mas Deus através de mim, o projeto veio completo, tudo que não encaixava veio encaixadinho. E isso não só nesses projetos, mas em todos os projetos agora eu tenho atuado dessa forma. Ai, que interessante, né? Bom, essa frase já nem vou dizer também que ela faz parte aí do meu cotidiano, né? Mas assim, só para acrescentar, na verdade, a pessoa de sucesso, o trabalho, a palavra, né, que norteou aí é o amor, porque Deus né, nós somos autorrealização, automanifestação de Deus, e Deus é um amor infinito que sabe qual é a necessidade de cada pessoa. Então, quando a gente está fazendo um trabalho, se a gente permite que ele haja através de nós, ele vai atender de forma clara aquele anseio da outra pessoa, né? E aí, assim, só de uma coisa que eu penso que na Seichonoye, assim, abriu todas a minha visão para as coisas, é entender como funcionam as leis, né? Então, a preletora Elaine concluiu falando do sucesso e das pessoas virem para a instituição. É a lei da atração. Então, quando a pessoa fala, vou ter sucesso, como que eu vou ter sucesso praticando isso que vocês estão falando, né? Na verdade, no momento em que eu dou amor, em que eu sou a harmonia, né? Porque muitas pessoas, elas querem vencer encontrando defeito no amigo que faz a mesma coisa. Então, no caso da preletora Elaine, que tem uma instituição de ensino, aí eu vou falar que a outra instituição não é tão boa quanto a minha. Então, o mestre fala muito sobre isso, né? Não é encontrar defeito no outro que vai fazer com que você seja uma excelência naquilo. É encontrar o amor e melhorar o teu trabalho, né? E a oração, ela é fundamental nesse momento. Então, quando a gente começa, né, olha, não, é Deus aqui, não, eu vou fazer o meu melhor, eu vou atender da melhor forma, naturalmente os clientes virão, se né, no meu caso aí, que sou advogada, o preletor Shizuki é arquiteto, ou virão os alunos, no caso da preletora Elaine, enfim, não importa o que eu fizer, mas é lei e não há como, né, isso dar errado, só que a lei funciona ao contrário também, então precisamos o tempo todo cuidar, né, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, e mais do que tudo isso, das nossas ações.
Se eu trabalho ali, né, olhando o relógio para bater o ponto no final do dia, né, eu estou roubando tempo, e a gente aprendeu a viver o agora com toda intensidade, então eu preciso fazer o melhor naquele tempo. E no outro dia o melhor, e no outro dia o melhor, e o melhor me vai ser dado aí como acréscimo, né? Não é assim que a gente aprendeu, né? Justamente dê a justiça, faça o seu melhor, e todas as outras coisas, elas virão até você naturalmente. Preletora Keila, me permita, assim, né, também um outro exemplo da minha vivência, que quando eu iniciei a minha instituição, eu tive muitos desafios financeiros, né, sem capital praticamente nenhum. E eu me lembro que numa das viradas que eu tive, assim, em 3 anos de instituição, isso era 1994 mais ou menos, eu tinha só a educação infantil, que era a creche. E a senhora falando da concorrência, eu me lembrei disso, né? Porque o concorrente é nosso aliado, ele não pode ser visto como inimigo, né? O mestre fala isso muito claro. E eu me lembro que eu passava em frente a uma outra escola que já era totalmente estruturada, a minha era adaptada, era uma residência adaptada para a escola de educação infantil. E aí eu passava todos os dias, era meu caminho, eu passava em frente a essa escola, que era totalmente adaptada, e eu fazia uma reverência e dizia: Deus, que essa escola prospere cada vez mais, né? Que Deus abençoe todas as pessoas que estão aí, os alunos que estudam, eu abençoava todas as pessoas, né? Óbvio, né? Tem uma grande trajetória nisso, mas eu consegui, né? Além de comprar o local onde eu era, que eu locava, eu consegui fazer a reforma, consegui ampliar, consegui estar em 3 ou 4 vezes maior do que o tamanho do terreno, né, que na época eu tinha. Então, assim, essa questão da harmonia, de você estar harmonizado com todas as coisas, com todas as pessoas, né, principalmente aquelas pessoas que não são suas inimigas, por mais sejam concorrentes, né, elas até contribuem, porque se eu não tivesse esse modelo, talvez eu não tivesse essa visão de crescimento e de ser cada vez melhor. Eu não queria ser melhor que ela, mas eu queria também ter o meu espaço, que eu tivesse tudo que fosse adequado para ofertar o que fosse melhor às pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental, e essa harmonia, para que tudo isso aconteça, desde o trabalho, né, seja você estando empregado numa empresa, ou você sendo um empreendedor, né, tendo uma empresa, você tem que ter essa visão da harmonia. Acho que ela é fundamental para que as coisas deem certo na nossa vida e no nosso trabalho, naquilo que a gente desenvolve. Bacana. A Keila, ela falou sobre roubar o tempo do teu chefe, né? Assim, quando eu estive estudando no Japão, eu fiz estágio no escritório de arquitetura, e lá começava às 9 horas e terminava às 7 da noite. Era meio longo o período de trabalho lá e tal. No começo, eu chegava lá exatamente às 9 horas, como um bom brasileiro que eu sou. E dava 7 horas, minha mesa já estava limpa, e 7 horas eu estava lá embaixo calçando sapato para ir embora. Né? E isso, na verdade, é enganar teu chefe, é roubar o tempo, roubar o dinheiro dele. Porque depois disso, o pessoal me deu um toque e falou: não, você tem que chegar pelo menos 15 minutos antes, fazer a limpeza do teu local, da tua mesa, tal, ligar o computador, e a hora que der 9 horas você está pronto para começar a trabalhar. E mesma coisa às 7 da noite. Deu 7 horas, aí sim você começa a desligar, começa a pegar as tuas coisas e sai. Mas a gente tem essa mania de que, nossa, eu estou perdendo, mas na verdade eu estou roubando. E com esse tipo de pensamento a gente não prospera. Legal, gente. Puxa, ouvindo aí tudo que vocês falaram sobre dificuldades, sobre como se tornar um profissional excelente, dá para ver mesmo, né, que o trabalho ele é só um instrumento mesmo, né, de extração daquilo que a gente tem como capacidade infinita, como natureza divina. É como se a gente precisasse aprender, né, a não atrapalhar Deus na execução, né, da perfeição nesse mundo, né, no sentido de não atrapalhar, no sentido do pequeno eu, né, do eguinho, do ego, e colocar isso de lado e deixar, né, Deus se manifestar com toda a intensidade. Bom, todos nós 4 aqui, nós estamos realizando um trabalho voluntário, né, dentro da Seichonoye. Então, assim, se a gente fosse ver pela ótica material, né, a gente está realizando um trabalho sem remuneração.
O que vocês acham sobre isso? Da experiência de vocês, existe alguma diferença entre o trabalho voluntário ou o trabalho remunerado? Existe algum aprendizado especial? Pode ser até uma questão pessoal de vocês. Qual que é a diferença para vocês entre essas duas modalidades, né? Porque como a gente vai perceber, puxa, trabalho é toda a atividade da vida, né? Então, às vezes, a pessoa não tem um emprego, né? Não tem uma relação jurídica com o empregador, mas ela trabalha em casa, né? Realiza atividades para manutenção da própria casa, ou então faz o trabalho voluntário, né? Ou então é um autônomo, ou então, né, é empregado, ou seja, tem várias modalidades, né, de realizar essa atividade de expressão da vida. Para vocês, né, o trabalho voluntário, vocês acham importante? Tem algum aprendizado especial nessa modalidade? O que vocês acham? Bom, eu não vejo nenhuma diferença, né, no trabalho voluntário e no trabalho remunerado, né? Desde que você entenda qual é o propósito desse trabalho, né? A gente já está falando bastante sobre aquele trabalho que é de onde a gente vive, né? Digamos assim, que a gente tem a nossa remuneração, que é ter amor naquilo que faz. E no trabalho voluntário, né? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, ele talvez tanto quanto até mais, né, esse olhar de amor, de doação, né, e na realidade, quando nós fazemos esse trabalho da Seichonoye, para o ensinamento da Seichonoye, na realidade nós estamos trabalhando para nós mesmos. Por quê? Eu vejo assim que o que me motiva, né, a ser voluntário, digamos assim, eu sou voluntária em vários outros trabalhos, mas na Seichonoye especificamente, é a gratidão por tudo aquilo que eu consegui entender e despertar enquanto pessoa vivente na Terra, né? Que antes de ser filha da minha mãe e do meu pai, eu sou filha de Deus, né? Que tudo aquilo que eu desejo na minha vida, desde que eu reconheça isso como capacidade infinita oriunda de um Pai maior que é Deus, então isso tudo para mim não tem nem que eu pagasse para Seichonoye, eu acho que eu tenho que pagar para Seichonoye para que eu possa retribuir talvez um pouco daquilo que eu recebo desse ensinamento tão maravilhoso e tão grandioso na minha vida. Então, esse trabalho voluntário, que eu acho que é o caso de todos nós que estamos aqui, não só nós, mas todos os nossos colegas que são também voluntários nesse ensinamento maravilhoso, advém muito da gratidão que a gente sente por tudo aquilo para a retribuição daquilo que nós recebemos desse ensinamento maravilhoso. Então, para mim, não tem distinção, né? Talvez o tamanho do amor ou daquilo que você desenvolva, né? Eu não sei, as atividades da Seichonoye, para mim, eu sempre digo sim, porque é uma coisa que me dá uma enorme alegria e satisfação em desenvolver, né? Então, eu tenho só a agradecer, e é a gratidão que move, né, esse trabalho voluntário. E as outras coisas, que é aquela questão de você ficar medindo, né? Ah, se me pagar isso, eu vou fazer aquilo, né? A gente está igual o preletor falou, né? O preletor Shizuku falou que o mestre é muito enfático nisso, na questão da troca do trabalho, do teu tempo, né, e do teu corpo, que seria relacionada à prostituição. Então, acho que esse é o grande sentido, né? A gente fazer as coisas sem ver, tudo que vem de acréscimo é realmente a consequência do fruto daquilo de bem e de bom que nós estamos realizando. Sobre esse assunto, na Verdade da Vida, volume 7, capítulo 15, né? Gente, se o pessoal não leu esse livro, esse capítulo, por favor, leia. Ele é muito legal. E lá ele diz assim, né? Que nós, né, quando éramos homens primitivos lá e tal, era muito o ego, fazia por mim, eu caçava para comer e tal, né? Até que nós, seres humanos, fomos desenvolvendo, expandindo a nossa consciência e começando a entender que eu e outros somos um, que as minhas atitudes afetam a vida do próximo. E ele coloca aqui que o trabalho voluntário, na verdade, o trabalho voluntário, nós nos colocamos assim, forçadamente a fazer um trabalho voluntário para aprender a dominar o nosso impulso instintivo, o nosso ego. E eu achei essa parte fantástica, sabe? Então, a gente só consegue a gente faz trabalho voluntário por natureza, mas quando a gente se obriga a isso é porque a gente está realmente buscando um crescimento espiritual ainda maior.
Eu, assim, o que acrescentar, né? Eu acho que essa altura é dizer o que eu era, o que eu sou, né? Eu também, assim, cada ato que eu faço no trabalho voluntário, principalmente quando a gente fala da Seichonoye, é o quanto eu cresci, o quanto eu sou grata a tudo que veio até mim na minha vida, né? A todas as coisas que eu realizei. Mas, assim, a descoberta, quando você consegue, né, colocar alegria, porque você não tem aquele impedimento da questão remuneratória, que muitas vezes pesa muito nas suas decisões. E quando você sai de casa simplesmente para manifestar amor, você sai mais leve. Então, nesse sentido, principalmente quando você está ali buscando alguma situação na sua vida, aquilo vai, né, te preenchendo de tal forma que a tua autoconfiança para enfrentar qualquer dificuldade na sua vida, ela vai aumentando muito. Então, eu vejo, assim, em mim um antes e um depois. Talvez eu não seria nenhum décimo do que eu sou hoje se um dia eu não tivesse decidido ser voluntária, principalmente dentro do ensinamento da Seichonoye. Então, aprender a lidar com as dificuldades, aprender a lidar com as pessoas, com os meus medos, com o meu ego, como tem que ser assim, deve ser de tal forma, tudo isso muitas vezes nós não conseguimos no trabalho profissional por conta, né, das construções que já estão pré-estabelecidas e a gente vai se sentindo um pouco tolhido. E o trabalho voluntário, ele vai despertando mesmo em você essa alegria e essa força de que não, eu consigo. Se eu conseguir aqui, eu consigo também na minha vida. E isso vai fazendo com que você realmente vá expandindo e você vai crescendo e você vai encontrando, né, o seu caminho. E mais que isso também eu penso que a questão do que eu falei da lei. Porque, naturalmente, quando eu estou ali, né, dedicando e fazendo aquilo com sinceridade, as coisas necessárias a mim, elas vão chegando naturalmente até mim como resultado. Enquanto que se eu tivesse só buscando profissionalmente, talvez eu passaria a minha vida inteira, fenomenicamente falando, meus 30, 40, 50, 60 anos de trabalho, buscando e não alcançando a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Então, eu acho que o maior diferencial aí, muitas pessoas falam, mas não vai estar remunerado, vou tirar um tempo da minha vida, mas a remuneração, nesse caso, ela é tão superior que ela compensa qualquer remuneração financeira que você possa vir a receber por um trabalho, porque ela não tem limite, né? Ela não tem limite para você conquistar. E é justamente, né, a gente não tira nada de ninguém. E isso eu aprendi sendo voluntária. A gente tira da fonte, a gente busca na fonte, e a fonte está aí para quem quiser buscar. Então, eu não roubei de ninguém. E muitas vezes o trabalho remunerado, ele traz essa ideia para a gente. E sabe, preletor, assim, né, só para complementar a questão, pensando, né, no que a gente recebe em troca, né, por esse trabalho voluntário, as bênçãos que a gente recebe, principalmente, eu acho que uma das maiores bênçãos que a gente recebe através dos nossos filhos, né? Quando nós trabalhamos voluntariamente para o ensinamento, tudo que a gente recebe através dos nossos filhos, ou através da nossa família, né? Que a gente consegue ver, né? A prosperidade, como as pessoas se comportam, né? Eu acho que isso é a maior riqueza que nós podemos ter. Isso eu acho que é o maior ganho que a gente pode ter. A gente enxergar, né, que a nossa vida ela fica tão melhor porque a gente recebe isso como consequência natural. Essas bênçãos vêm de forma natural, né? E os nossos filhos realmente eles são muito diferenciados, abençoados quando a gente faz esse tipo de trabalho. Eu vejo isso na minha pessoa, né? Eu tenho um filho de 29 anos, ele é advogado, hoje ele trabalha comigo. Então, eu fico muito feliz, eu também assim, né? Eu fico muito emocionada quando eu falo, porque ele é um rapaz, assim, tudo de melhor que eu poderia ter. Então, eu tenho plena convicção, né, de que tudo isso é fruto das bênçãos que eu recebo, porque eu não posso ter alegria maior do que não ter uma pessoa que é meu filho, né, tipo uma pessoa de bem, né, uma pessoa de bem, bom coração, uma pessoa de caráter maravilhoso. Então, isso eu acho que é a maior bênção que a gente pode receber, essa retribuição que nós temos.
Bacana, eu acho que todo mundo aqui já deve ter participado de organização de grandes eventos, principalmente da Seitianoye. E a gente dedica, acorda cedo, carrega caixa, cadeira para lá e para cá. Chega no final, a gente tá o quê? Exausto? Não, tá Não, feliz da vida. alegre. Alegre. E o mestre diz aqui nesse mesmo livro, no mesmo capítulo, ele diz assim, quando nós com esse senso de dever, trabalhamos, esquecendo do nosso próprio corpo, do nosso tempo, dedicamos, então depois disso vem uma grande paz de espírito, a alegria pura e serena. Olha que lindo. E ele continua, então se tem alguém que está infeliz, com infelicidade da alma, com alguma doença ou com alguma insegurança espiritual, é porque simplesmente convida para fazer um trabalho voluntário. Falta dar mais amor, né? Só isso. Legal. Bom, gente, aqui a gente está falando sobre o trabalho, né, como uma forma da gente expressar expressar a nossa natureza divina, ter os aprendizados, mas a gente sabe que o trabalho também tem uma relação com a remuneração. Então, temos também pessoas, né, que estão numa situação de sem emprego, né? Então, por exemplo, apesar de poderem realizar vários trabalhos, né, elas estão sem esse emprego. Dentro dessa situação existe um aprendizado, claro, né? Existe na verdade, uma necessidade de aprendizado, uma necessidade de cultivar uma nova mentalidade, ampliar a sua mente para alguma forma. O que vocês orientariam nesse caso, né, para uma pessoa numa situação de desemprego? Qual que é a postura mental? O que a pessoa poderia fazer para que ela aprendesse com essa situação e que essa situação extraísse dela a sua natureza divina? Acho que primeiro apaga essa palavra desempregado, né? O mestre é bem claro lá no livro Ciência da Oração, né? Aquilo, na verdade, volume 8 também, aquilo que eu mentalizo, aquilo que eu repito, aquilo que eu reconheço, aquilo se manifesta cada vez mais. Eu lembro que algumas vezes eu falava, algumas pessoas iam me perguntar alguma coisa na Seitianoye, eu falava, não, mas você não está desempregado, você está de férias não remuneradas, você está passando um momento, né, de crescimento espiritual, então, assim, substitua por qualquer outra palavra. Mas, assim, primeiro porque a palavra desemprego, ela já te traz um peso nos ombros, já te traz uma tristeza, já vai deixando você ficar mais cabisbaixo, né? Ó vida, ó céus, ó azar, não tem um lugar para mim no mundo. Então, primeiro, substituir essa palavra desemprego por algo, né, que te atrai a coisas boas. Então, olha, não, estou num momento de aprendizado, num momento de reflexão, estou aqui, né, mergulhado em mim mesmo para descobrir novos caminhos. Então, esse é o primeiro item, né? E quando a gente está desempregado também, ele fala, né, da continha financeira ali, cuidado, né? Use o dinheiro com sabedoria até que você encontre uma nova oportunidade. Também isso é muito importante, porque às vezes a desarmonia, a situação que a gente está, a insatisfação, faz com que a gente faça algo desnecessário. E quando a gente começa a mergulhar mesmo no desespero, aí realmente eu não consigo enxergar as opções e as oportunidades que estão ali batendo a minha porta. Então, a tranquilidade é necessária, né? Então, a gente mergulhar em si mesmo, a gente se voltar para Deus. Se eu estou neste mundo, é fato que existe um lugar onde eu vá cumprir a minha missão. Deus criou tudo perfeito e tudo é muito bom, então não há como existir uma pessoa que não tenha um trabalho, não tenha um emprego. E eu lembro de muitas histórias na Seitianoye, e assim, que a pessoa ia, né, de repente se via numa situação de desemprego e aí decidia que para não ficar em casa pensando em alguma coisa desnecessária, ela ia ser voluntária mesmo em algum lugar. E eu lembro uma história que marcou bastante para mim de um preletor, que ele foi trabalhar num posto de gasolina, foi pedir para ajudar no posto de gasolina. Então, não, tem que limpar o chão, tem que arrumar a bomba, tem que fazer... Não, eu estou aqui para ajudar. E nesse momento, dali alguns dias, alguém viu ele lá. E quando a pessoa viu, falou, nossa, se voluntário ele faz tudo isso,
Imagina se ele estivesse sendo remunerado e contratou ele por um salário, né, adequado e tudo mais. Então, a gente precisa acreditar no amor de Deus e que Deus está nos protegendo o tempo todo. E não se trancar dentro de casa, sai da casquinha, né? Mostra a cara, né? Vai dedicar amor. Às vezes, não tenho onde fazer, não sei por onde começar. Vai varrer a calçada do vizinho, né? Não vai varrer só a sua, vai podar uma planta, faça coisas, apareça para o mundo, né? Sorria para o mundo. Então, eu penso assim, que o melhor caminho mesmo é você alegrar-se, levantar todos os dias, tem um lugar para mim no mundo e hoje eu vou encontrar este lugar. Então, use o poder da palavra, use, né, o poder da imaginação criadora, que a gente fala dentro da Seitianoye tanto, mas mais que isso, busque a harmonia. Né? Se a sua família não está, muitas vezes a gente perde o emprego porque existe uma desarmonia dentro do nosso lar. Então, use esse tempo como uma grande reflexão para você melhorar como pessoa, não para encontrar o defeito no antigo patrão. Né? Ele fez, fulano lá dentro não gostava de mim, cicrano. Então, o tempo que você vai perder encontrando problema no outro, use melhorando como pessoa e melhorando o seu lar, aplicando os ensinamentos da Seitianoye. Na minha opinião, assim, é um começo para que rapidamente você esteja recolocado. Muito obrigado, professora Keila. Bom, com essa orientação aí em relação ao desemprego, a gente percebe que desde como encontrar um emprego, até, né, trabalhando, até sem o emprego, nós temos vários aprendizados, várias extrações, né, da nossa capacidade e, com certeza, realmente trabalhar é uma das grandes características aí do Filho de Deus, né? A gente está aí chegando ao fim do nosso diálogo, né? Estou muito feliz aí por aquilo que nós conseguimos refletir hoje, que, com certeza, as pessoas que estão assistindo, né, vão iniciar a próxima semana já com uma outra percepção, uma outra visão em relação ao trabalho. Então, agradeço muito mesmo, né, a participação desse trio, né, que colocou as suas experiências, colocou a sua visão em relação à compreensão do ensinamento, né? Então, eu peço aí a todos também, né, que curtam, compartilhem, né, esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar com esse vídeo. Se inscreva nesse canal e lembrando que o programa Diálogos ocorre toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Então, é aquela reflexãozinha para a gente sextar da melhor forma possível. Então, agradeço mesmo, né, a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Começou a campanha Pró-Natal 2022. Todos os anos, a Seitianoye do Brasil arrecada valores de contribuição para fazer um Natal mais feliz para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha Pró-Natal da Seitianoye do Brasil acontece desde 1969 e tem como objetivo ajudar entidades beneficentes que acolhem pessoas socialmente vulneráveis. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, para que as doações possam chegar na época das festas de final de ano e alegrar aos assistidos. Graças ao empenho de todos, na campanha Pró-Natal 2021, obtivemos um resultado significativo, a considerar que vivemos o auge da pandemia da Covid-19. Foram arrecadados R$ 504.665,72, destinados para 307 entidades beneficentes de todo o Brasil. Sua contribuição para a campanha Pró-Natal poderá ser feita na sede central da Seitianoye do Brasil, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, número 1266, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Nas sedes regionais da Seitianoye espalhadas por todo o país. Saiba a mais próxima de você através do portal da Seitianoye do Brasil, www.sni.org.br/onde encontrar. E também é possível obter mais informações sobre essa e outras campanhas pelo e-mail social e filantropia
social e filantropia@sni.org.br ou pelo telefone 11 50 14 22 41. Participe, faça sua doação. Com certeza você vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Muito obrigada!